Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso da Criação à Cruz e hoje vamos estudar o nosso segundo tema, a criação e o seu propósito. O tema central hoje, como falei, é a criação e realmente, gente, deve ser uma coisa extraordinária, é um dos pontos que eu com certeza quero conversar com Deus quando estiver frente a frente com Ele, para não só saber, não só contar, quero ver imagens, me dá imagens aí, quero conhecer o que Deus fez. Deve ter sido algo realmente extraordinário, que infelizmente, ou claro, tem um propósito claro para isso. A Bíblia não relata em todos os seus detalhes. Eu vou explicar um pouco para vocês, vamos aqui conversar, tentar entender juntos, né? Também é muito que eu aprendo no dia a dia aí sobre a criação. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu debato sobre ela, eu aprendo um pouquinho mais. Mas com certeza foi algo extraordinário que teve um propósito de mostrar quem é o nosso Deus, a quem nós seguimos. Bom, vamos iniciar então pelo princípio. Logo no início, ali nos livros escritos por Moisés, começando ali por Gênesis, no Gênesis 1, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, nos dois primeiros versículos do primeiro capítulo, a gente aprende coisas muito importantes. Aqui a gente chama até de uma afirmação teológica, porque muito quer dizer, para entender todo esse relato da criação, é entender esses dois primeiros versículos. Vamos lá, o que eles dizem para nós? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se moviam sobre a face das águas. Primeira afirmação que nós temos aqui é que no princípio Deus, aqui Deus relatado Elohim, que tem referência à Trindade. Então, provavelmente aqui, muito possivelmente, a gente pode afirmar de que já aqui nesse momento a Trindade já existia. Então, desde o início, desde o momento da criação, a gente já pode ter a convicção de que Deus já existia, ou Deus sempre existiu. Como a gente comentou na aula passada, quando estudamos um pouco sobre os nomes de Deus, a grande diferença já inicial aqui que Moisés aponta com relação a toda a influência que o povo, para quem ele escreve, temos que lembrar que Moisés começa a escrever esses livros logo após a saída do povo dele do Egito. Então havia uma influência muito grande sobre a cultura egípcia, a cultura cananeica, por exemplo, que também trazia como parte da miscigenação existente naquele período. Ele começava a pontuar quem era Deus, a quem os antepassados de mais de 400 anos atrás do povo judeu o seguiam, e agora que eles iam passar a seguir. Primeiro, ele é um Deus que sempre existiu. E desde o início da criação ele já se fazia presente, né? E já se fazia presente na criação de tudo, céus e terra. Tudo que era conhecido por esse povo. E ele cria a partir do nada, não existia nada. Existia o que eles definem ali como a face do abismo, ou seja, a falta de tudo, uma ausência de alguma matéria, de alguma formação. Naquele momento, Deus cria, dando ordem à criação, ele começa a trazer forma e preencher. É por isso que todas as traduções trazem esse relato dizendo que a terra era sem forma e vazia, não existia ordem. Primeira coisa que a gente pode afirmar, Deus está desde o início e que Deus cria tudo e cria para dar ordem, para organizar, não é criar a partir de criar como uma bagunça, né? É criar dando ordem, dando equilíbrio, dando sentido a todas as coisas. E ele começa, já a partir do versículo 3, a dar esta forma, né? E a gente entende ali, num dos primeiros momentos, ali nos versículos 3 a 5, diz o seguinte para nós. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã. Este foi o primeiro dia. Na sequência, quando entramos para o segundo dia, Deus diz o seguinte, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. No terceiro dia, 9 a 13, e disse Deus, juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca.
E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o terceiro dia. Nesses 3 primeiros dias, nós chamamos de dar forma. Talvez você nunca tenha se perguntado, quando a gente lê isso, quando Deus fala assim, logo no início, falou, haja luz. Que luz que era essa? Muitos já afirmam rapidamente, era a lua, era o sol. Mas, meus amigos, talvez eu surpreenda neste relato. Vamos para os outros dias? Quando ele começa a fazer a fase de preenchimento, que a gente chama, a partir do versículo 14, diz o seguinte: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, o sol e a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que foi bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 4º dia. Puxa vida, mas Deus não criou a luz no primeiro dia? Que luz foi essa? Se a gente está falando aqui somente da lua no 4º dia. Esse texto, minha gente, é um texto que a gente chama de poesia hebraica. E ela tem um sentido de não entrar no detalhe, ela não tem a preocupação de entrar no detalhe qual foram os pontos que Deus, como ele fez, se existia, qual o tamanho da lua, o tamanho do sol, em que momento o sol passa a aparecer, se ele era mais quente ou mais frio, se a lua nasceu, como é que a lua nasceu? Nasceu minguante, nasceu ali crescente, ela já veio cheia? Qual foi o aspecto da lua, né, que Deus cria ali? O grande propósito desse texto é mostrar que toda a criação passa pela palavra de Deus. Deus dá a ordem e a criação dele obedece. Deus comanda e a criação acontece. E ele começa a usar dessa ideia de tudo passa pela criação de Deus quando ele fala que, através do primeiro dia, ele deu a forma, né? Ele deu, é necessário luz, e aí no 4º dia ele preenche com a luz, com o nosso querido Sol e nossa querida Lua, a quem tantos fazemos uso dela, né? Eu acho muito bacana lembrar uma coisa aqui, levantar um ponto, que ele cria todas as estrelas. E a gente às vezes fica se questionando, existem muitas teorias por aí sobre a questão da criação de todo o universo, com outros elementos aí, criadores, etc, etc. E a simplicidade do entendimento de Moisés e daquele povo para dizer que o meu Deus, que criou tudo aquilo, criou milhões de estrelas somente para quê? Para que eu enxergue a noite, porque existiam muitos bandidos nos caminhos que eram feitos por eles na saída ali do Egito até a Terra Prometida, até Canaã, e também para os orientar, para saber que eles estavam indo de norte a sul. Não existia GPS naquela época. A gente fala com jovens, às vezes eu também estudava porque não existia GPS, a gente usava aquele velho guia 4 rodas, né, que nos ajudava bastante a andar aí pela cidade ou pelas cidades, a viajar e tal, mas não existia nem isso naquela época, eles tinham que se guiar por alguma coisa. E eles olhavam e falavam assim, obrigado, meu Deus, que criou milhões de estrelas para que eu possa andar no sentido correto quando eu preciso me deslocar de um lugar para outro. Olha que fantástico, olha que extraordinário. Deus não tinha o propósito de mostrar como ele criou cada uma das estrelas. Mais à frente a gente vai ver que ele chama cada uma pelo seu nome, né? Que ele conhece a toda a criação dele, mas ele cria com o propósito de fazer o povo enxergar, porque a luz é importante. A gente fala tanto de haja luz, temos que ser luz para as pessoas aqui na Terra. Vamos para o 5º dia? 5º dia, versículo 20 a 23. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu.
Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 5º dia. E no 6º dia, dando sequência, e disse Deus: produza a terra e seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com todas as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ainda falta um detalhezinho ali no 6º dia que eu vou falar na sequência, mas eu queria parar agora para a gente refletir sobre 2 aspectos muito importantes. Sempre Deus termina os dias dizendo, a constituição do dia dizendo: passaram-se tarde e manhã, e este foi o 5º dia. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o 4º, e por aí vai. Qual que é o sentido que diz isso? Deus estava trazendo da tarde, da noite, do escuridão, que para eles significava trevas, significava preocupações, porque existiam ladrões, existiam animais selvagens que andam à noite. Muitos animais peçonhentos andam à noite, são animais perigosos, principalmente quando você está num lugar como um deserto, sem nenhuma iluminação adequada, ou um inseticida ali para te dar uma força, nem talvez um chinelinho, nem, né? Era importante que a noite trazia perigo, trazia risco. Então Deus faz a criação trazendo das trevas. Deus faz a criação sempre trazendo da escuridão, que trazia preocupação. Ou seja, ele faz da criação do abismo, do caos, onde não tinha nada, ele traz a luz, traz a esperança. Então por isso que ele determina sempre o dia trazendo. O dia começa na escuridão e termina na luz. Olha que lindo, gente. E outra coisa que é importante saltar aqui, que a gente também tem que se questionar, por que Deus precisava falar? Deus viu que ficou que era bom. Era o senso crítico dele, era um tal de senso de autoafirmação. Deus precisava, de fato, se autoafirmar? Não. Tem um ponto muito bacana aqui. A gente sempre tem esse ponto de vista quando lê qualquer texto da Bíblia, né? Quem escreveu, qual o propósito e para quem estava escrevendo, o período e vários aspectos, o máximo possível de aspectos. Vamos lembrar aqui que Moisés escreve para um grupo que estava saindo depois de mais de 400, em torno de 430 anos de escravidão. Moisés tira este povo do Egito e leva para novamente conhecer, se relacionar e adorar ao Deus a quem eles não esqueceram, mas provavelmente esqueceram alguns aspectos, de forma geral não esqueceram, mas esqueceram alguns aspectos particulares deles. E a influência que eles sofriam, como eu falei, principalmente dos deuses da religião egípcia, eles precisavam entender que, de fato, o Deus que eles criam era um Deus diferenciado. E esse Deus é um Deus que tinha um propósito para toda a criação dele diferente. A criação dele não era o propósito da criação não era para que servissem como escravos aos deuses, mas sim, a criação toda ela é boa. O propósito de Deus para a criação desde o início, a gente vê bem nessa parte, vê bem na questão quando a gente volta a pensar no Éden, e também como nós nos usufruímos da criação de Deus quando nos alimentamos, quando nos recostamos numa sombra, quando temos um contato mais interessante com a natureza, numa praia, num campo, observamos um animal bonito, um pássaro, uma flor. Quanta coisa nós temos de interessante para observar na criação de Deus. E o propósito dele era para que a criatura dele usufruísse da criação, porque a criação era boa. O propósito de Deus na criação era bom. Não é porque Deus tinha isso aqui não ficou legal, vou refazer. Não, isso aqui talvez não seja, vou desfazer. Não, como eu falei, não tem detalhes nesse relato da criação. Mas sim tem uma enorme lição, que Deus cria tudo. E Deus tem um propósito excelente para esta criação. A criação inicial de Deus, um dia nós vamos encontrar e vamos ver essa criação da mesma forma com que os nossos antepassados iniciais conseguiram ver essa criação. Que fantástico! A criação de Deus tinha um propósito de ser boa. Tudo era bom. Tudo era bom. Aí vem a última parte do 6º dia, a parte muito conhecida por nós. Onde nós aparecemos, Cláudio? Agora nós aparecemos, você vai ver.
Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Eles servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e dou a tudo o que tem em si fôlego da vida, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tem um muitinho ali na criação especial dele, que somos nós. As criaturas que se movem passaram-se a tarde e a manhã, e este foi, finalmente, finda-se o sexto dia. Então, Deus põe uma cereja do bolo na criação, quando ele fala que é muito bom, quando ele cria o ser humano, e pede para que nós façamos, basicamente, uma coisa muito importante. Administre minha criação. Faça dela o uso correto, o uso ideal. Não perca a mão ali, é equilíbrio. Né? Não coma além do que tem que comer, não destrua além do que tem que destruir, nem destrua, né? Administre ali, faz ali o correto uso da terra, de tudo, aquilo que foi criado. Deus cria a luz, aí cria o sol a lua e as estrelas. Deus faz a separação de cima e embaixo, e aí cria as aves do céu e os peixes. Deus cria a terra e as sementes, e como as plantas são fruto enraizado, fica ali no mesmo dia do terceiro, e aí no sexto dia ele preenche com animais, preenche com o ser humano, e aí completa a sua criação de uma forma bela e maravilhosa. E o homem. A gente ouve bastante, né, que Deus criou o homem para a sua glória, mas textos muito importantes que dizem isso. Eu vou destacar aqui o texto de Isaías 43, e eu vou extrapolar, não vou ficar aqui, vou me desobedecer aqui como está escrito só no versículo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7 para vocês, de tão maravilhoso que esse texto é. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Agora quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de vocês, visto que você é precioso e honrado à minha vista. Porque o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei vocês. Direi ao Norte, entregue-os ao Sul. Não os retenha, de longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus cria o ser humano para representar, não só para nós o honrarmos e glorificarmos e adorarmos, para representar a existência da glória de Deus. Então, nada na terra, e nem inimigos ou outro, vai separar. Deus vai ajuntar o seu povo, como ele prometeu através de Isaías. Nesse momento existia uma expectativa, porque existia o exílio, existia não só o babilônico, mas existia o espalhamento. Muitos do povo de Deus estavam espalhados por todos os 4 cantos da terra. Por isso que ele cita regiões egípcias aqui. Ele vai até a África, não fica só ali na região babilônica. De todos os lugares, Deus vai juntar, porque ele vai mostrar a glória dele, criada através da cereja do bolo.
E aí quando a gente entra naquela parte que criaremos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, é importante entender essas duas palavras aqui, e a gente vai lembrar aqui um pouquinho a palavra na língua original para poder entrar um pouco mais a fundo. No hebraico é a parte quando Deus cita imagem significa tselen, que é um substantivo que significa representação. Então Deus criou o homem para representar ele na terra. Quando a gente volta ali para o ensinamento de Moisés, entende a situação, a circunstância em qual ele criava, o que era muito comum aos reis egípcios, ele se dizia o maior dos deuses, a gente vai ver bastante isso quando a gente for estudar ali a aliança mosaica. Era necessário que cada vez que o deus egípcio dominasse uma terra, ele implementava ali uma imagem, ele implementava ali, muito mais usado comumente, era um minarete, era o obelisco ali, como nós temos aqui em São Paulo, nós temos ali em Washington, muitos conhecidos e tal, mas aqui tem até uma foto de um deles que era do faraó egípcio Tutmoses III, que lá na Turquia presenteou o sultão turco daquele momento, fica ali no meio de uma praça onde é o hipódromo de diversão do sultão turco, está lá a imagem do faraó egípcio que dizia que eu domino esta terra, e esta imagem mostra isso para todo mundo. Qualquer cidade dominada por reis egípcios tinha que ter um minarete, e é por isso que ele fazia construções cada vez maiores. Cada faraó que substituía um faraó anterior, trazia uma imagem ainda maior para dizer: esta terra é domínio meu. Qual a imagem que Deus escolhe para dizer que este mundo é de Deus? Apesar de nós estarmos no domínio, ali numa importante, não um domínio, mas uma importante situação, onde o mal tem grande força, tem grande poder aqui, mas Deus espalha pela terra hoje mais de 7 bilhões de imagens dele. A criação do ser humano como cereja do bolo, como muito bom que é destacado por Moisés, pela palavra de Deus, é diferenciado. Só o ser humano faz coisas diferentes do resto da criação. Nós temos características, temos animais muito inteligentes, animais muito, muito dóceis, bacanas. A gente quer ter o carinho do animal, ser carinhoso com o animal. Como gostaríamos de que todos os outros seres humanos nos tratassem como um cachorro quando damos alimento para ele, com aquele olhar de gratidão, mas não é assim. Mas Deus, na sua criação, no seu propósito inicial da criação, quando ele cria Adão como primeiro homem, depois cria Eva, Deus coloca: esta é a imagem da minha criação. Cada vez que outra criação olhar esse ser humano, ou que outro povo olhar esse ser humano, eu vejo a glória de Deus. Que criador faz algo tão complexo como o ser humano? Que até hoje, tantos e tantos estudos não se descobriu em nossa totalidade o que nós somos e como o que tem dentro de nós. Descobre-se o DNA, fez aí a cadeia, etc., mas tem muita coisa quando fala-se de doenças, quando fala-se de reações do corpo, que ainda não se entende completamente. Que complexidade! Essa é a imagem que Deus cria para representar, toda vez que olhássemos, olha o papel que nós temos, toda vez que a criação ou outra criatura olhasse para aquele que é feito segundo a imagem de Deus, deveria ver: e que Deus sensacional! Mais uma pimenta para nós no dia a dia aí, como se relacionar com o próximo. Temos essa tarefa. E quando vamos para a semelhança, tem ali a palavra hebraica demut, que é um advérbio, que significa assim como modelo. Então nós somos a imagem que anda e representa a Deus, e temos que ser um modelo do que Deus, com algumas das suas características, representa. E aqui eu separo algumas que são as mais comuns, as mais relatadas ali pelos estudiosos. Tem alguns que relatam 3, tem uns que vão lá para 7, quase 9. Mas eu separei aqui 5 para que a gente possa começar a entender esse assunto. Nós, assim como Deus, temos uma espiritualidade, né? Temos uma relação com algo maior, ele consigo mesmo, né? O pai com o filho, por exemplo, quando nós vemos através da vinda de Cristo para a Terra, mas e nós com o nosso Criador. Existe essa relação semelhante. Por mais que o ser humano se diga ausente de tudo ou ateu, algum questionamento ele tem sobre algo maior,
sejam algo maior o nosso Deus Yahvé, a quem nós acreditamos, ou algum outro Deus, ou alguma outra coisa, mas o ser humano tem essa relação, essa característica. Também a sensibilidade, a criatividade, a arte, a empatia com outro ser humano, como Jesus foi empático. A gente fala muito de empatia hoje no mundo corporativo. Vamos aprender com Jesus. Nada melhor do que ele, né? Vestir a sandália do outro, calçar o sapato, calça a sandália. Calça a sandália de Jesus. Pensa como ele pensou, tenta agir como ele agiu. E a sensibilidade na criatividade, que sensacional. Ninguém mais criativo do que Deus. Eu não seria capaz de pintar um simples pássaro, um simples inseto reluzente ali. Às vezes eu fico pensando no vagalume, que coisa sensacional, que de onde vem? Criação de Deus. E nós temos sensibilidade. Tudo isso limitado, tá, gente? Não igual a Deus. Mas nós somos feitos para tentarmos representar a Deus na imagem e na semelhança. Temos a inteligência. A ciência comprova, alguns mais, né? Alguns menos, como eu, mas os grandes cientistas, os grandes sábios que descobrem a luz, que eles descobriram a luz, a eletricidade, o telefone, hoje a comunicação. Imagina hoje que sensacional, como é que você troca tanta informação através da nuvem. Que inteligência! Desde o começo, o homem foi se desenvolvendo pouco a pouco. A gente fez essa parte, mas aí eu pergunto: como alguém criou a roda? Quem pensou no primeiro círculo para poder fazer um movimento de algo? É tão sensacional. Agora pensar em roda é fácil, qualquer um faz uma roda, né? Vamos pensar no wireless. Mas que sensacional, quem criou a roda lá atrás? Imagina lá nas primeiras construções mais antigas, no próprio Egito, como é que eles faziam a técnica para poder conseguir cortar aquelas pedras tão precisamente para formar aquelas pirâmides, para subir e levantar. Os engenheiros explicam, mas lá atrás, hoje tem técnica. A economia, a ecologia, tudo que nos torna inteligentes, racionais, a moralidade, por mais ruim que o ser humano seja, tem lá os porcentinhos lá que são muito demais, mas por mais que seja ruim, existe uma ética, existe uma autoconsciência. Isso está errado. E a gente nasce com isso, você tem essa percepção, desenvolve com o tempo. E capacidade de se relacionar, né? Como sociedade, como família, assim como eles desde o começo faziam através da Trindade de Deus. E ela é completa. Quando Deus termina a criação, ele, através no versículo 2 lá de Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, nos 3 primeiros versículos, Deus relata o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A grande pergunta que sempre fica: Deus precisava descansar? Isaías 40 relata, no versículos 26 a 28, acho que até um pouco antes, a partir do versículo 23, se não me engano, relata que Deus não era um Deus como os outros que precisava descansar. Ele tem poder para fazer a criação quantas vezes ele quiser sem precisar descansar. Não foi um cansaço físico. Mas em Hebreus a relação é clara, que Deus não precisava, mas o ser humano precisa. Em Êxodo, quando é dado o mandamento que você precisa descansar, não só porque você é ser humano, você não é Deus. A gente está falando de ser imagem e de ser semelhança, mas nós não somos Deus. E a gente não consegue criar o que ele criou e muito menos ter a sequência de trabalho que ele teve. Nós precisamos descansar, é importante o ser humano. E ele relaciona o descanso à contemplação. Quando Deus para e descansa, quando ele para e olha, não é só porque existia um cansaço, principalmente que não existia um cansaço físico, mas que ele olha e fala: eu contemplo aquilo que eu vi e que deu tudo certo. Né? Ele descansa de toda a obra que realizara e pensa na criação. E assim também nós nós não conseguimos dar uma sequência onde nosso corpo não permite, ainda mais passando do 40 como eu, nosso corpo já não permite ter aquele vigor de uma sequência tão enorme, tão grande de trabalhar todos os dias. Precisamos também do tempo de descanso, mas ele relaciona isso à seguinte questão: quando descansar, contemple aquilo que é feito pela criação, como ele mesmo fez no 7º dia. Chegamos aqui talvez, eu falei que a cereja do bolo é ali a criação do homem, mas de fato, em especial, a cereja do bolo é agora. A partir de agora, Deus começa a dar sequência ao relato da sua criação, nos primeiros versículos ali de Gênesis 2, a partir do 4.
ele dá ao homem o sopro da vida, onde sopra nas suas narinas a presença de Deus, o fôlego da vida dado diretamente por Deus ao homem. Na sequência mostra que, apesar de toda, no relato da criação, falar de plantas, não havia nada crescido, porque o homem não havia cultivado e Deus não havia feito chover para que as plantas crescessem. Deus dá uma série de animais para que o homem pudesse criar a administração ali da terra, com a habitação dos animais, que faziam um papel importante, mas os animais não faziam uma coisa com o homem. Os animais não faziam a complementação, eles não faziam a companhia, não faziam o desenvolvimento. Por quê? O animal, e o animal doméstico hoje é muito utilizado, ele é um bom companheiro para o ser humano, mas ele não consegue desenvolver através do diálogo o intelecto, o pensamento. Eles trazem sentimento, às vezes trazem um pouco de pensamento, animais muito espertinhos por aí, mas nada como um bom debate entre duas pessoas. E aí a gente fala muito para os casais, para os noivos, quando trabalhamos com eles também, conversem o máximo possível sobre todos os aspectos do seu relacionamento. É ali que vocês dois vão crescer como um casal e como seres humanos individuais também. Assim como nós crescemos, nossa relação entre todos os demais. Ali faltava algo, faltava a cerejinha do bolo. E no versículo 21, Deus: então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora sim, agora a criação está completa. Não falta mais nada para o homem é só usufruir de toda a sua criação. E eu queria deixar aqui uma observação muito importante desse relato da criação da mulher, que quando o fato de Deus ter criado ali a mulher através da costela de Adão, a primeira mulher auxiliadora, aquela que seria a par do homem, ela é tirada da lateral do homem, nem de cima nem de baixo, para mostrar o sentido da parceria. Existe um ponto muito importante nesse entendimento. E um ponto importante aqui, uma curiosidade importante, na língua suméria, a palavra costela é a palavra ti, que também significa vida. Então, de Adão foi tirado a vida para dar vida a outra pessoa. E uma das coisas mais extraordinárias que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é através agora da mulher que toda a vida é formada. Então, Deus mostra claramente que o relato da criação não existia uma necessidade de uma sequência hierárquica, mas sim uma sequência de programação dentro da relação, e dá a importância só Adão teve, lógico que nós sabemos a constituição do ser humano, sabemos que existe a fecundação, desde a união do sêmen com o óvulo, mas ali, ainda para Moisés, não existia essa clareza tão científica, né? Então, para entender que, puxa, de Adão veio a vida, e hoje a vida vem da Eva, trazer ali os dois, uma das coisas mais interessantes. A pergunta que às vezes fica, não sei se vocês já se fizeram essas perguntas, mas será que Deus não poderia ter feito fábricas de barro e de costelas, e ele definiria quando faria a criação de cada um desses seres humanos? Não. Deus dá à criação dele o privilégio do que a gente chama de co-criar junto com ele cada uma das suas imagens, que são feitas para mostrar a toda a criação a glória desse Deus tão maravilhoso e criador. Deus dá esse privilégio à criação dele, de fazer essa cocriação, vendo o ser humano a vida, e não através de como foi feito com esses dois primeiros. Por isso que é tão bacana esse paralelismo aí com o idioma sumério, da palavra costela significar ti, que também significar vida.
Deus dá ao ser humano, da sua criação, a sua imagem, o privilégio de criar, co-criar com ele. E é muito interessante o fato o ser humano nascer com tão pouco instinto, com tão pouco, diferente dos animais, com tanta necessidade de aprendizado e sabedoria, porque é necessário ensinar sobre um Deus tão maravilhoso, para que quando cresçamos, podemos ser, de fato, os glorificadores da imagem de Deus. Para finalizarmos, queria deixar uma pergunta de reflexão para vocês. O que você acha mais incrível na criação de Deus? Eu acho que durante a aula eu falei várias coisas que eu acho, mas reflita aí você, escuta aí em casa o que você acha mais incrível. E se prepare para a nossa próxima aula, o que fizemos com a sua criação, com toda essa maravilha que a gente conseguiu contemplar e ver através dessa aula, o que a gente fez, o que foi feito, que o homem fez com essa criação. Até lá!